A seguir na Loading, Bungo Stray Dogs. Espaço para mais personagens. A guilda, ó. A agência dos detetives armados tem uns 8, 9 personagens. Sim, exatamente. Ali, né? A gente conseguiu ver melhor dos principais, entender como eles funcionam, quais são os poderes deles, se eles têm poder ou não. Exato. A gente conseguiu ver melhor. Eu acho isso muito importante para desenvolvimento do anime, você ter essa questão introdutória dos personagens, né? A gente viu bastante do nosso querido Dazai, o querido da... Husbando da minha vida. O husbando dela. Da minha vida. Do Atsushi, um pouco do desenvolvimento do Atsushi. Do Kunikida, a gente comentou tão pouco do Kunikida no programa passado, mas é um personagem tão divertido, o Kunikida, o negócio do ideal, não é? Ele é um personagem idealista, ele gosta de ter um ideal pra tudo, pra esposa, pra coisas que ele vai fazer, ele anota tudo naquele caderninho dele, gente. E aí a gente tem toda aquela dinâmica do Dazai sendo esse trickster, digamos assim, mas a cena que ele tá com óculos na cabeça, eu gosto dessa cena porque ela é séria, não é uma cena que é feita pra ser piada, é só ele olhando sério, você viu os meus óculos? É muito boa essa cena. Já aconteceu comigo, gente. Eu já tava com cadê meu óculos? Já. Todo mundo que tem óculos em algum momento é um idiota. Você perde a visão do óculos no seu rosto e simplesmente some, assim. Do Rampo, que é um personagem muito interessante e tudo mais. E um pouco da máfia do Porto. Não muito ainda. A gente nem entende exatamente quais são as intenções da máfia do Porto. O que a gente sabe é que a máfia quer o tigre. Ele quer o tigre, tem uma recompensa, né, bem grande, acho que é 1 bilhão de ienes, se eu não tô enganada, pra ter a cabeça do tigre. Então a gente sabe que é isso, mas a gente não sabe as verdadeiras intenções da máfia. Tem alguma coisinha por trás aí? Talvez. Tem muito personagem da máfia que a gente não conhece ainda, porque a gente teve muito foco no Akutagawa e na assistente dele. Eu sempre esqueço o nome dela. Higuchi. Na Akutagawa e na Higuchi. E tem uns outros personagens que aparecem aqui e ali. Tem um cara com bigodinho, que é dublado pelo mesmo dublador do Gendo Ikari do Evangelion. O fã louco do Evangelho. Esse aqui é ele. Ah, não. Surgiu a voz do Evangelho pra mim. Falei, olha só, esse cara é um desgraçado e tem a voz do Gendo. Perfeito. Então tem esses personagens que ainda não exatamente ganharam seu espaço, porque tem muito foco no Akutagawa e tudo mais, mas a gente ainda tem muita coisa pra entender em Bungo Stray Dogs, né? Eu gosto muito da questão do contraponto entre a parceria do Dazai com o Kunikida. Porque o Gosto falou, o Kunikida é todo certinho, o Dazai é todo brincalhão, todo tipo, gosta de te zoar. E aí é legal que, apesar de tudo isso, eles se complementam. Sim. E você consegue, já nesses 6 episódios, desses episódios que passaram e tal, a gente conseguiu entender melhor isso. E também tem outras, como é que chama, dicotomias, digamos assim, porque você tem a relação do Dazai com o Atsushi e a relação do Dazai com o Akutagawa, e o Akutagawa é muito afetado pela relação do Dazai com o Atsushi, então essas dinâmicas são o que a gente vai ver agora mais pra esse final da primeira temporada. Então tem muita coisa legal pra acontecer. A gente volta daqui a pouquinho pra fazer aquela nossa rodada de comentários dos personagens. A gente volta daqui a pouco e fique aí com Bungo Stray Dogs. Você está assistindo Bungo Stray Dogs. Olá, estamos de volta e a gente vai continuar aqui falando dos personagens de Bungo Stray Dogs, que se tem uma coisa que é um ponto forte de Bungo Stray Dogs é que os personagens são muito variados e são muitos também. Tem muito personagem. Individualidades específicas, né? Não, se a gente fosse aqui fazer um programa só, vamos falar de personagens de Bungo Stray Dogs, dava vários especiais por vários finais de semana. Eu acho que os maiores destaques desse ponto da história, a gente já falou do Atsushi, já falou do Dazai, mas vamos destacar aqui um que eu acho que é muito querido pelos fãs. Você conhece o fandom do Bungo Stray Dogs? O pessoal gosta bastante do Rampo? Gosta. Mas, tipo, eu acho o Rampo bem egocêntrico. Apesar de eu gostar dele como a questão do poder dele, né? Que não é um poder, na verdade. Que é um dos detalhes mais interessantes dele, né? Que, tipo, me fez até notar ele. Eu acho ele um pouco egocêntrico, na verdade. Não sei se você acha. Ele é, mas assim, eu não vejo tanto problema no fato de ele ser egocêntrico, porque eu acho interessante que cria conflitos. Então você precisa... Se fosse todo mundo muito legal,
não ia ter conflito. Você precisa de alguma coisa ali. Então você percebe que ele não é um cara ruim, mas ele também não é um cara que é super altruísta e tudo mais. Então isso é bem interessante. O Edogawa Arampo, ele é baseado num escritor japonês, como sempre, que a gente já falou pra vocês, que esses são os detalhes legais da inspiração de Bungo Stray Dogs, que é do mesmo nome, Edogawa Arampo, e pequenos detalhes de bastidores aqui. Porque ela é muito fã e eu pensei que ela já soubesse disso, porque isso é um detalhe muito interessante. O autor, originalmente, Edogawa Arampo, é um pseudônimo. Eu não sei o nome do cara agora, não vou lembrar. Mas é Edogawa Arampo porque é um trocadilho com o nome do Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, Edogawa Arampo. Gente, descobri a América quando ele falou. Muito engraçado. É bem legal, é bem legal. E aí esse autor, ele... Inclusive as obras dele, o detetive que ele inventou, que ele tem um próprio Sherlock Holmes dele lá, que agora não me escapou o nome, já foi adaptado em anime, já foi adaptado pro cinema, tem várias adaptações, porque é um personagem clássico da literatura japonesa e é de histórias de detetive, de suspense, de mistério, de investigação. Mas eu também concordo com o Léo, quando o Léo fala que isso é bom pra história, porque dá aquele equilíbrio, dá aquela consistência pra história, pra gente ter um conflitinho também, né? Não, eu acho que é interessante, você precisa de características diferentes dos personagens ali, tipo, o Kunikida não podia ser super amigo do Dazai, é mais interessante que eles sejam muito amigos, mas eles entrem em conflito várias vezes por conta da diferença de personalidade e tal. Agora, outro personagem que é um grande destaque nesse começo da história é o Akutagawa, que é basicamente o vilão da primeira temporada, dá pra dizer? A gente pode dizer que sim, mas a gente vê que basicamente encaminha pra ser um vilão dessa primeira parte. Porque ele não é o líder da máfia. Ele é tipo um dos caras mais fortes da máfia, mas ele não é o líder. Mas acaba sendo um antagonista muito por conta, como a gente já falou, da relação dele com o Dazai e da relação do Atsushi com o Dazai e do quanto eles entram em conflito. A gente vai ver um pouquinho mais disso daqui pra frente. O Akutagawa é um dos autores mais importantes da literatura japonesa. Ele era um autor ali muito ativo no começo dos anos 20 e tudo mais. E ele era um autor que trabalhava muito com os vários aspectos do Japão. Ele estava logo depois ali da restauração Meiji, então tem uma mudança muito grande na sociedade japonesa, e ele falava do Japão antes dessas mudanças, do Japão depois dessas mudanças, o Japão contemporâneo, o Japão feudal, entre aspas, e tudo mais. E o poder dele é o Rashomon, porque é baseado no conto Rashomon. Se você não conhece Rashomon... Eu vou falar Rashomon, desculpa, eu fico desconfortável falando Rashomon. Um dos contos que inspirou o filme do Akira Kurosawa, que é o Rashomon. O filme é baseado em 2 contos do Akutagawa, acho que é o Rashomon e o Noboski, eu acho que é esse o nome do conto. São 2 contos muito bons, saíram aqui no Brasil, tem uma coletânea de contos, eu preciso te trazer pra te emprestar. Eu não li, eu não me aprofundei muito nas histórias do Akutagawa, até porque eu gosto muito do Dazai, então eu fui me aprofundar mais no Dazai, mas ele é muito interessante, como você mesmo disse, ele agrega muito pra literatura japonesa e é bom também que a gente aprende, a gente que tá assistindo o Bungo, a gente aprende muito com os personagens, né? Vão ler o Akutagawa, que é um ótimo autor, o conto do Rashomon é maravilhoso, assistam o filme do Akira Kurosawa e assistam agora, é maravilhoso o Rashomon. E assistam agora também um pouco mais de Bungo Stray Dogs e a gente já volta. Você está assistindo Bungo Stray Dogs. Muito bem, terminamos a primeira temporada de Bungo Stray Dogs. Foi uma temporada muito interessante que agora vai abrir para mais possibilidades, mais coisas vão acontecer, diferentes da primeira temporada, outros focos, né? A gente teve uma espécie de fechamento do arco do Atsushi, né? Sim, a gente conseguiu ver o crescimento dele como personagem, a evolução dele como pessoa também, não só com os poderes dele, mas como pessoa, né? Que essa relação com a Kyoka ajudou muito ele também a se desenvolver. Com o Dazai também, né? Sim, exatamente. Essa relação com a Kyoka é uma coisa muito interessante, porque
porque a gente viu que tudo que ele queria era um lugar e era se sentir, aquela sensação de pertencimento muito relacionável, né? Como pessoas, seres humanos, todos nós temos essa ânsia pelo pertencimento. E o que ele fez com a Kyoka foi fazer isso por ela. Então foi um arco muito interessante. E aí você bate essa questão do pertencimento e da aceitação com o Akutagawa, né? O Akutagawa, com certeza deve ter percebido isso, Léo. Ele queria ser reconhecido pelo Dazai, ele não tinha tipo um ódio do Dazai, ele queria ser reconhecido, ele tinha raiva do Atsushi porque o Atsushi era reconhecido pelo Dazai. Então você tem essa questão que é Entendeu? quase de inveja e de não saber exatamente lidar com a inveja que ele tá sentindo e tal. Eu até tenho pra mim que o Akutagawa não é um cara ruim. Ele não é, ele não até é ele ruim. com a Higuchi, ele tem uma relação... Ele pede desculpa, né? Você vê aquela questão que ele pede desculpa pra ela. Aí a gente vê que ele só quer ser reconhecido, tadinho. Eu quero ser notado. Tadinho desse monstro. Não, mas é um personagem muito interessante, o Akutagawa. Gosto muito do design do Akutagawa. É verdade. É bem legal. E agora, a gente chegou a uma terceira força, basicamente, que é a guilda, né? A guilda, né? Que é o pessoal de fora do Japão, né? Tem mais desajustados. Mais desajustado, mais gente bizarra. E agora, finalmente, autores de literatura que eu conheço. Porque a gente teve, por exemplo, a Lucy M., que é da Lucy Maud Montgomery, se eu não me engano, que é a autora do Anne of Green Gables, que é a série de livros que inspirou aquela série da Netflix, a Anne with an E, sabe, da menina ruiva? Fez muito sucesso, inclusive. Fez muito sucesso. É a menina que tem o poder da boneca e tal. Então, essa autora é a que inspirou essa personagem. E o líder da guilda é esse Francis F., não é isso? Nossa, gente, não me ensinou muito difícil. Ele é inspirado no F. Scott Fitzgerald, que é o autor do Grande Gatsby. Grande Gatsby, que é um ótimo livro, 2, um livro que eu li na faculdade. Então, finalmente, eu conheço as coisas. Leia o Grande Gatsby, é um ótimo livro. A gente vai falar mais deles mais pra frente. Mas agora, abriu a história porque temos uma terceira força, mas a gente vai ficar por aqui por enquanto, porque essa primeira temporada... Acabou. Verdade. Essa primeira temporada foi muito boa, né? Foi muito boa. A gente, nossa, a gente consegue ver o desenvolvimento dos personagens, a gente entra um pouquinho no enredo, aí a gente tem esse estabelecimento dessas três forças, e a gente vai começar a entender se o inimigo verdadeiro é a máfia, o inimigo verdadeiro é a guilda, a gente não sabe. Exato, né? Não tem muita. É um mundo razoavelmente vasto, o de Bungo Stray Dogs, né? A gente nem comentou, por exemplo, do Kenji, que teve um episódio dedicado pro Kenji e tudo mais, que é um personagem muito divertido. O Kenji, inclusive, é dublado pelo Lipe Volpato, que é o dublador do Deku no My Hero Academia. Então, um abraço para Lipe Volpato. O Kenji é basicamente. Não julgue ele pela capa. Exato. É muito legal. Eu preciso dar uma pesquisada maior no autor que inspirou o Kenji. Porque ele tem esses valores do campo e tudo mais. Então, com certeza, a literatura dele deve ter a ver com isso. Se você quer saber mais, pesquise. A gente vem aqui e manda os caras jogar no Google, né? Joga no Google. Gente, tem muita coisa pra aprender com o Bungo. Tem muita coisa pra aprender no Bungo. História, quem foi de fato as pessoas que tiveram importância no Japão, né? Na literatura, assim, é muito bacana isso. A gente tá aqui pra despertar o seu interesse, né? Então, a partir do que você tá vendo aqui nosso pequeno resuminho aqui da nossa maratona Bungo Stray Dogs. Então, tem muita coisa que você mesmo pode ir atrás, certo? Bungo Stray Dogs é uma série muito, muito divertida. Como a própria Bruna acabou de falar, a gente tá começando a entrar no enredo. Essa primeira temporada foi muito mais de apresentação das peças. É, de certa forma, um grande jogo que tá acontecendo. Verdade. Então, agora a gente tem as peças posicionadas. A gente começa a conhecer melhor do passado dos personagens e a gente vai entender melhor agora na segunda temporada. Tem muita coisa pra gente entender ainda. Na semana que vem a gente volta. Falou, gente. Boa noite, bom descanso.